Como que foi sua entrada no Omelete? Você era um leitor, um fã, né? Ah, totalmente, cara. Chegou, mandou um currículo, falou, gente, me contratem aí. Foi isso. Foi literalmente isso. A história é literalmente essa, mano. Eu falo pra muita gente que vem falar comigo, assim, em evento e tal. Mas não tem receita, não. O que eu fiz foi, a minha história, eu sou de Maceió, né? Sou nascido lá, minha família é toda do Nordeste. Eu fui criado em Brasília, praticamente. Fui muito novo pra Brasília. E aí me formei lá em jornalismo. No IESB lá. Como eu disse, minha paixão sempre foi futebol. Eu escrevi muito sobre futebol, estudei muito. Fiz transmissões e transmissões na TV comunitária em Brasília. E aí, cara, trabalhei no Ministério da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz, isso ainda quando eu estudava. Então era, jornada tripla, assim, trabalhei na Rede TV e tal. Mas teve um dia, mano, que eu cheguei lá e falei, cara, eu preciso ir pra São Paulo, eu quero trabalhar ou na ESPN ou no Omelete. E você trabalhou na ESPN? Trabalhei na ESPN. Eu não faço a menor ideia do que você fez na ESPN, mas eu quero saber. Eu vou falar. E aí, cara, eu falei, vou. E aí o meu primo que mora aqui, eu falei, cara, tem um colchão aí pra eu ficar aí uns dias, pra eu tentar alguma coisa. A minha esposa hoje, minha namorada na época, topou também, que é a Mari. Falou, vamos. Aí eu vim antes e, mano, saí entregando o currículo na mão, assim, da galera. Fui na Folha, fui em vários lugares entregando no UOL e tal. Mandei e-mail pra Deus e o mundo. Desse jeito, contando a minha história, o que eu tava fazendo, igual eu tô falando aqui. Eu tô vindo, tô tentando isso. Mostrei um monte de texto que eu tinha feito na época, vídeo também e tal. E, cara, eu dei a sorte do Omelete responder. O Érico respondeu na época, falando, Thiago, a gente tem uma vaga aqui pra repórter de música, que vai rolar uma mudança aqui, vem aqui pra fazer uma entrevista. E, mano, ele respondeu assim, sei lá, 48 horas depois que eu mandei, 24 horas depois que eu mandei. Foi muito rápido. Caraca. E quem me respondeu também, eu tenho esse e-mail guardado até hoje aqui, foi o PVC. Paulo Vinícius Coelho. Caramba. Ele me respondeu, eu guardo esse e-mail até hoje, se puder um dia eu vou enquadrar ainda, pra deixar lá. E eu lembro que ele tava numa semifinal da Champions, fora, ele falou, pô, Thiago, gostei da sua história e tal. Obviamente, ele não deve nem lembrar disso. Deve lembrar, Gostei. Mano. Você Pode ser, né? Tem uma memória, o cara tem uma memória absurda. É verdade, tem razão. E aí eu falei, putz, só que aí calhou dos dois responderem basicamente na mesma época. Eu falei, foda-se, eu vou me virar, vou tentar ir pras entrevistas, né? Mas ele estava na Europa, eu acho, na época, acho que era na Alemanha, acho que o Bayern, tava cobrindo o Bayern. E aí eu fui pro Omelete, fiz a entrevista e fui aprovado. Comecei, eu tava uma semana aqui em São Paulo só. E aí comecei lá como repórter de música, aí a ESPN, o PVC voltou, me mandou e-mail, aí me chamou pra lá, eu acabei indo, mas quando eles me chamaram pra fazer a segunda entrevista e tal, eu falei, cara, não vou poder, eu passei em outro processo seletivo e tal. Tive que escolher, né, pra me dedicar a uma coisa ou outra. Mas foi literalmente desse jeito, cara, eu mandei meu currículo, fiz a entrevista, minha entrevista foi uma merda, foi uma bosta minha entrevista. Saí de lá tendo a certeza que eu não ia ser contratado, e aí eu fui contratado, comecei uma semana depois, e aí foi, cara. Comecei como repórter de música lá dentro. Eu cobria, sei lá, 2 shows por semana, quase. Fui pra todos os shows que você imaginar aqui em São Paulo. Caralho, fui pra muito show, velho. Muito show. Como que é a experiência de cobrir um show? Não ir a um show pra só apreciar, só pra curtir, né? Curtir, Cara, primeiro que é difícil pra cacete você lidar... Porque eu ia cobrir... Então, assim, às vezes tinha entrevista com os artistas, ou não, mas era raro. Mas você ia cobrir a sua experiência no show, na visão, das vezes, de alguém que é fã, porque eu era fã de alguém, mas 90% das vezes não. Eu conhecia o artista, então eu estudava sobre ele e tal. Só que, mano, quando você publica uma resenha de um show... Fazer uma avaliação. Não era necessariamente uma cobertura jornalística do sentido, vou lá, Não, era uma resenha, opinião. Era um review, uma crítica. Uma crítica, pode crer. Foda. Então, era um review, era uma crítica, putz, como que foi esse show? Se foi legal, não foi e tal. E aí, assim, tem que se desapegar aos seus... Exatamente. Às vezes você teve que fazer críticas a bandas que você gosta. Sempre. Ou fazer críticas a bandas que você literalmente não conhece. Você foi conhecer pela primeira vez. Sabe? Várias vezes. Você tem que estudar, óbvio. Se abdicar dos gêneros que você... Exato. Eu fui pra show de... Black Label Society, por exemplo, que eu não conhecia, não fazia a menor ideia. O Zakk Wylde, que é o guitarrista, eu não fazia ideia. E fui assistir a um show de metal que eu nunca tinha ido, assim. E foi do caralho, foi animal, mano. Eu esperava que ia ser uma coisa,
foi outra. Tipo, tinha famílias e famílias lá, sabe? Os pais com os filhos, tipo... Parecia que você tava vendo o pai se realizando com o moleque batendo o cabelo lá e tal. Até ir ao show do, sei lá, do Chiclete com Banana ainda na época. E, putz, foi pra muitos, assim, muitos. Foi pro show do Paramore. Eu lembro de um show do Paramore que eu fui. Essa história é engraçada. Eu fui pro show do Paramore, mano. E a banda tem um fandom gigante, sim. Absurdo. Até hoje. Até hoje. Hoje. Agora pensa isso 10 anos atrás. Era tipo 20 vezes maior. E mais intenso. E eu gostava do Paramore, mas eles estavam até numa fase ali bem, tipo, coloridona, bem uma mescla de rock e um restart, assim, sabe? E eu lembro que tipo, tinha um monte de balão no show. Tipo, balão de ar colorido e tal. E eu lembro que eu escrevi no show que eu não... Bexiga, assim. Tipo, bexiga, isso. E eu não critiquei negativamente o show, mas eu falei, gente, parecia uma festa de criança. De um monte, né? Do tipo, ilegal, super performático e tal. Mano, pegaram o fandom do Paramore, pegou essa minha crítica. E, mano, eu fui destruído nas redes sociais sobre isso. Na época não era ainda a época do cancelamento e tal. Mas assim, eu fui esculachado. Como assim que você chama isso de criança, bababá? E só criança falando isso pra mim, né? Esculachando, bababá. E o show era foda, foi muito foda. A Hayley Williams é do canta caralho. muito bem, é. Não, é animal o show. Mas, de fato, naquela época eu olhava e falava, mano, parece um show pra criança, né? E foi foda. Foi muito bom o show e tal. E aí a galera viu isso, a galera da redação, né? O Hessel, o Forlani, na época, o Érico, viu que tava assim, as redes do Omelete foram atacadas pela galera. Aí, e eu preocupado, eu devia ter 1 ano no Omelete. 2 anos, tipo, novo ainda lá. E, mano, eu apanhando, do tipo, vocês sabem como é que é em redes sociais. E aí, de repente, mano, toca uma campainha do Omelete, do escritório. Aí chega lá o caseiro da gente na época, o Cícero, chega pra mim, Thiago, tem uma galera aí fora querendo falar com você. Eu falei, mano... Tipo, como assim? Uma galera, não é nenhuma pessoa. Galera. Aí ele falou, não, tem umas meninas aí fora, tipo, falando que quer falar com você. E ele muito sério. Eu falei, Cícero, para com isso, mano. E aí ele, Thiago, é sério, cara. Pode olhar lá na câmera, tipo, olha o tanto de gente que tem lá. Eu falei, Cícero, você não tá. Aí o Érico, eu lembro, o resto começaram a me tipo... falar sério, falar, pô, mano, mas da próxima vez você tem que ter mais cuidado do que acontece isso e tal, não sei o quê. E eu comecei a ficar bolado, velho. Você demitido. Tá? Aí eu saí assim, eu falei, não, vocês estão me zoando. Aí eu fingi que ia ao banheiro e fui pra porta pra olhar no portão da garagem, né? Aí quando eu olho no portão da garagem, obviamente não tinha ninguém lá. Quando eu volto, tá todo mundo rachando o bico, me zoando, porque eu tinha achado que tinha gente lá. Mano, eu já apanhei muito por causa dessas críticas aí. Mas foi foda, tipo, já fui pro show do Los Hermanos também, foi a mesma coisa, tipo, era outro tipo de... os fãs do Los Hermanos é o mais insuportável que existe. Virou meme, né? Eu gosto muito de Los Hermanos, acho uma também gosto, eu gosto pra caramba. Só que pra lidar com essa galera é difícil, cara. Como todo fã, né? E obviamente tem um monte de fã que acaba sendo extremo demais. Imagino que tenha fã de filme também. Aí de herói. Loucura, né, bicho? É loucura. Mano, meu pai e minha mãe, e os meus amigos, né, principalmente, falam assim, mano, tinha outra coisa pra você trabalhar, não? Que você gosta de futebol e gosta de nerdice e tal. E realmente, os extremismos dessas duas coisas são muito parecidos. É assim, muito. Se você pega fã da Marvel e da DC, ou fã de Senhor dos Anéis, Harry Potter, sei lá, cara, de mangá, fã de cineasta, porque tem fã de cineasta, né? O fã do Nolan e o fã do Zack Snyder. E aí você pega torcedor de time e tal, o fanatismo com o posicionamento no digital é muito parecido. É muito parecido. Usa os avatarzinhos do mesmo jeito, sabe? Acha que é terra de ninguém o tempo inteiro. É igual. É a mesma coisa. Então, tipo, xingamento, ameaça, preconceito, mano, acontece, mas num nível assim, há muitos e muitos anos isso. Mas aí, tipo, eu já tô há muito tempo nisso, né? Então, mas eu continuo me irritando. Tipo, eu acho que no dia que eu parar de me irritar, hoje eu não me irrito como antes, né? Mas eu ainda... Eu interajo muito com as pessoas nas redes sociais ainda. Deveria diminuir, mas eu interajo muito ainda, converso com as pessoas pra caramba e tal. E eu acabo falando muito de futebol também.
então acaba apanhando pra cacete também. Mas eu lido com isso hoje de uma forma um pouco mais leve, assim. Tipo, cara, eu não vou ficar mais brigando com você por causa do boneco do Capitão América e do Homem de Ferro ou do Batman. E eu amo essas coisas, eu gosto pra cacete, mas eu não vou ficar perdendo a minha vida, sabe, o tempo. E eu me irrito pra cacete quando eu vou ali, eu começo a... Porque você é sugado pelaquela parada. A verdade é essa, que você é sugado. E você quer, você tem seu raciocínio, você sabe de tudo, mas de repente, mano, começa. Aquela, sabe, se inflama e tal. Hoje eu tenho um pouco mais de parcimônia do que eu tinha antigamente. Assim. Tiagão, eu me lembro, uma época assim, do Omelete TV, que eram os caras e você era meio que depois dos caras era tipo, você mais estava no vídeo ali. Sim, sim. Como é que surgiu assim de um repórter de música que mandou currículo para ter esse protagonismo ali na opinião? E você já viu você discordando dos caras e era muito legal. E eu não fazia ideia, por exemplo, que, sei lá, quem tinha criado o que ali, quem era funcionário, quem não era, me parecia muito um debate de iguais mesmo ali. Isso que eu achava que era... Sem hierarquia, né? Sem hierarquia. Como é que surgiu essas suas primeiras aparições no vídeo lá? Cara, eu acho que tiveram duas coisas. Primeiro, eu acho que é muito da abertura que eu tive, né, na época do Érico, do Hessel e do Forlani, que eram os três principais ali, fundadores, e eles me deram muita liberdade. E eu acho que isso tem muito no lado profissional do negócio. Eles me deram muita liberdade, mas eu também fui muito cara de pau em 99% das vezes, sabe? Tipo, eu sempre me coloquei muito... Não só me coloquei muito à disposição, como eu fui fazer as coisas. Tipo, eu tenho muita política do tipo... Eu não peço muita licença. Tipo, eu peço desculpa. Eu prefiro pedir desculpa depois de alguma coisa que aconteceu ou do que eu fiz demais do que eu pedir licença, sabe? Então eu meti muito as caras e tal. Cara, esse negócio de opinião, por exemplo... Pô, o que eu já briguei com o Érico, com o Hessel e com o Forlani, briguei no vídeo, meu Deus do céu. Tipo, inúmeras vezes. E eu acho que a graça era essa, né? Mas levou tempo também, né? Tipo, levou tempo pra isso acontecer, mas eu acho que mudou mesmo, porque quando eu entrei como repórter de música, então eu escrevia e fazia tudo, mas eu sempre tive a abertura no Omelete, e eu acho que até hoje tem muito isso, ainda que a empresa, né? Tipo, eu entrei e a empresa tinha 20 pessoas, hoje a empresa tem 250, sei lá, 230. Então é outro universo. Mas quando eu entrei, eu sempre, como eu consumia muito, eu estudava muito sobre aquele tipo de conteúdo, eu tava o tempo inteiro oferecendo coisas. Falei, gente, vamos tentar mudar isso, vamos tentar mudar aquilo, né? Sempre tentando de uma forma... Você vestia a camisa mesmo, tipo, cara, isso aqui é meu também, sabe? De alguma maneira, sabe? Eu quero que isso aqui cresça. E porque eu consumia, sabe? Tipo, eu só assistia duas coisas, mano. Eu assistia ESPN Brasil, eu assistia o Pontapé do Monsanto e o Trajano, assistia o Bate-Bola depois com o Canalha, o Mauro e o Lúcio. E o PVC. E o PVC, e eu assistia o Omelete TV, entendeu? Tipo, era basicamente isso, assim, que eu via. E eu sabia, eu falei, cara, precisa mudar isso. Precisa mudar aquilo. Porque eu também acabava consumindo outras coisas, e você via que as audiências iam se distanciando do que o Omelete estava fazendo, ou do que a própria ESPN estava fazendo também, que a gente viu tantas mudanças que a ESPN passou. E eu acho que aquela época foi uma escola para muita gente, né? Do que foi aquele linha de passe, do que foi tudo. E no Omelete, para mim, era muito aquilo, precisava mudar. Eu achava que naquele momento... E eles corroboraram com muita coisa, fizeram muita coisa junto, obviamente, não fui eu que mudei, mas todo mundo que tava lá na época, né? A equipe inteira, a Natália, a Aline... a Carol, a Miriam ficou uma época lá também, Fábio, Patrícia, teve muita gente, assim, então isso mudou, acho que a galera toda, eu acho que principalmente pelos fundadores ali, eles tiveram a perspicácia de entender que precisava mudar, sabe? E aí foi mudando, eles foram me dando espaço, eu fui mudando, e aí foram deixando a gente testar e errar. E aí começou a dar certo, sabe? O próprio Choque de Cultura, mano. Eu lembro até hoje de quando eu fui apresentar o primeiro Choque de Cultura lá, a galera riu da minha cara. Falei, velho, pelo amor de Deus, olha, o que é isso aqui, gente? A gente não vai fazer um negócio desse. Falei, gente, vamos fazer, bora. A galera vai curtir, vai gostar. E a gente soltou o primeiro episódio, a primeira temporada do Choque de Cultura, foi um fracasso de audiência. Ah, é? Foi um puta de um fracasso. E vocês... Só que aí eu, mano, banquei fudido. Falei, cara...
Aí eu comecei a analisar os dados. Por quê? Porque começou a subir a audiência muito depois de subir os vídeos. E a galera tava começando no boca a boca a divulgar. E aí, quando a gente olhava os analytics do YouTube, a parada tava começando a crescer a retenção, a crescer muito depois. E aí começou a pipocar meme do tipo, achou errado otário, Harry Potter sem Harry Potter, não sei o que. Eu falei, mano, tem alguma coisa começando a... Só que eu só conseguia ver isso porque os dados mostravam. E aí eu comecei a mostrar isso pro Omelete. Falei, cara, vamos bancar uma segunda temporada desses caras. A gente precisa fazer, mano. Vamos atrás. E mostrava. Não, o Thiago não pode, só deu tantos views, não dá. E eu, mano, insisti. Passei meses insistindo. Até que virou. E aí, quando a gente foi fazer a segunda temporada, que tem o Marvel vs DC, o Top Socão na cara e tal, que já é o outro, a primeira já era um sucesso absurdo. Já, a segunda já veio com Não, a segunda já veio com tudo estabelecido. Já. É. Porque aí viralizou mesmo depois, sabe? Então, É claro, na hora que você solta, o público do canal, o que é isso aqui? Até se acostumar, né? O Daniel fala sempre que tipo, tinha um comentário maravilhoso, né? Que tipo, um cara comentou lá, claramente são atores. Meu Deus! Aí a gente vê, caralho, os caras são bons mesmo. Pô. Esse comentário é histórico. Muito bom. Mas foi, cara, o espaço que eu ganhei lá foi legal por isso. E eu falo muito pra galera que trabalha hoje, quer trabalhar nesse meio, a minha cara de pau nessas coisas, mas também a abertura que aconteceu da empresa para poder implementar muita coisa, sem medo de cometer cagada atrás de cagada, que também tem coisas que deram muito errado e tal. Mas o que importa mesmo é seguir para dar certo, né? Sim. E foi muito legal. Tipo, depois eu saí do Omelete, voltei ainda. Então, mas foi um espaço foi uma escola e um espaço muito grande, foi muito legal.